Obrigado, Sérgio. Quem conhece o Deus de Israel ama a terra de Israel. A Bíblia conta a história de um general sírio chamado Naamã, se lembra dele? E ele primeiro teve uma crise difícil quando o profeta Eliseu disse que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele disse, mas na minha terra tem rio muito melhor do que esse aqui, não é? Mas depois alguém o orientou e ele aprendeu a lição, e quando ele então é curado da lepra, ele pede ao profeta Eliseu autorização para levar uma carga de terra daqui. Penso que ele queria estar sempre encostadinho na terra de Israel, talvez tenha feito um travesseiro com aquilo, sei lá, não é? Não sei se ele comia cada dia um pedacinho. A verdade é essa: quem conhece o Deus de Israel ama a terra de Israel, essa terra querida de norte a sul, de leste a oeste. Agora, alguns lugares que a gente ama mais, não é? A gente ama muito Belém, Casa do Pão, cidade onde Jesus nasceu. A gente ama muito Jerusalém, aonde ele morreu pelos nossos pecados, aonde ele ressuscitou, e para onde nós vamos vir com ele quando ele vier com a igreja, não é? Amamos muito Jerusalém, mas amamos muito essa região aqui, porque o Senhor Jesus realizou a maior parte dos seus milagres e a maior parte dos seus ensinos aqui, e a gente com os olhos espirituais pode ver o nosso mestre caminhando por aqui, ensinando e pregando e curando, e tantas coisas lindas aconteceram. Nós vimos lá, né, o Monte das Bem-aventuranças, nós vimos um lugar onde se crê que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eu me lembro que depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele mandou que os discípulos entrassem para o mar e ele foi despedir a multidão. Então, um dia bastante cansativo, mas quando termina aquilo ele ainda vai orar. E os discípulos estão aqui sozinhos quando se abate aquele vendaval e eles pensam que vão sucumbir, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e o Senhor Jesus então lhes traz o socorro mais uma vez. Mas eu acho interessante que quando eles chegam, eles atravessam para Magdala, eles atravessam para Gadara, para a terra de Gadara, não é? E lá Jesus encontra um homem completamente endemoniado, totalmente possesso. E o Senhor Jesus então vai ao encontro daquele homem e o liberta, faz por ele o que ninguém pôde fazer. Quando termina isso, aquele homem diz, Jesus, agora eu vou te seguir onde tu fores. E Jesus disse, não é isso que eu quero que você vá para os céus e conte quão grandes coisas te fez Deus. Mas quer dizer, entre tantas coisas que são riquíssimas nesse episódio, eu vejo que Jesus atravessa isso aqui por causa de uma pessoa que ninguém dava nada por ela, todo mundo fugia daquele homem. A Bíblia diz que ele vivia pelos sepulcros, andava por cima dos montes se ferindo, ninguém conseguia prendê-lo, todo mundo então fugia dele. Ele devia ter um mau cheiro horrível, devia inspirar muito medo, mas Jesus, ao invés de se afastar, Jesus faz esse percurso, entre aspas, corre o risco, né, de morte, por causa daquela vida. Jesus o liberta, Jesus volta e nos deixa tão profundas lições. E uma delas é esta: quando a gente está a serviço dele, a gente tem que estar preparado para o que der e vier. E pode ser que no meio do caminho a gente possa encontrar temporais, vendavais, situações que parece que vamos perecer, mas quando a gente está sob o comando de Jesus, a gente está seguro na pior das tempestades. Ele sempre tem o controle, ele sempre tem poder para dominar o poder do vento e das ondas. Em segundo lugar, quando a gente está sob o controle de Jesus, a gente aprende a valorizar as pessoas humanas e saber que ele veio por causa dos seres humanos perdidos, sem esperança. Não haveria nenhuma outra esperança para o ser humano se ele não vem do céu. Isso eu acho tão lindo, né? Ele é o Rei da Glória, ele é o Criador, ele deixa aquela glória toda e vem morar aqui. E vem estar aqui com essa gente, e se preocupa com o leproso, e se preocupa com a viúva, e se preocupa com a endemoniada, e se preocupa com o endemoniado, faz da endemoniada uma missionária, e faz do endemoniado um missionário.
para isso tudo, temos que enfrentar oposições. Eu às vezes penso que aquela tempestade, aquele temporal pode ter sido provocado pelos demônios. Eles têm um certo poder também sobre o mundo físico. Poderia ter sido uma tentativa de impedir que Jesus e os seus discípulos chegassem lá, mas Jesus é maior que tudo. E é aqui que os discípulos têm aquela experiência gloriosa de perguntar: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É o nosso mestre, é sob o comando dele que nós estamos aqui, sob o comando dele vamos singrar os mares, vamos aonde ele quiser nos levar e vamos fazer aquilo que ele espera de nós. Amém? Deus abençoe todos e Deus abençoe essa querida terra. Vamos amar esse povo, vamos orar por esse povo. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. Mas só por Jerusalém, porque lá é a capital, né? Quem mora na província? Mas lá é a capital. Se as coisas andarem por lá, andarem bem por lá, as coisas andarão bem por cá também. E vamos orar e amar a terra de Israel e o povo judeu, os nossos irmãos, em Jesus Cristo. Então Jesus, quando foi começar o seu ministério, aos 30 anos, ele se dirigiu ao Rio Jordão, ao encontro de João, que batizava. Por isso ele é chamado de João o Batista. Não era o sobrenome dele como a gente usa hoje, não. Era o ofício dele. E o que esses textos dizem é que quando João vê Jesus vir ao seu encontro, diz: olha, mas eu aqui preciso ser batizado por ti, tu vens para ser batizado por mim? Jesus disse: deixa por agora, que nos convém cumprir toda a justiça. Que mostra que Jesus, até que ponto Jesus se humilhou, não é? Ele se identificou conosco completamente. Não há nada que Jesus peça de nós que ele mesmo não tenha feito. Se algum dia alguém morrer por ele, deve saber que ele antes disso morreu por nós. Se você sofrer qualquer coisa por ele, seja lá que sofrimento você passar, ele já passou por você. Só que nós somos pecadores, nós somos indignos. E qualquer coisa que acontecer conosco, a gente pode dizer: eu mereço, mas Jesus não. Jesus não merecia nada daquilo, ele passou por tudo aquilo para ser o nosso Salvador. O batismo, então, representa a renúncia ao mundo. Jesus teve a oportunidade, nós estivemos lá no Monte da Tentação, em Jericó, a gente viu lá onde Jesus foi tentado, e ali Jesus teve a oportunidade de abraçar as glórias do mundo, tudo que o mundo oferece. Mas ele morreu por ele, já estava morto para o mundo. Ele é chamado na Bíblia de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele estava morto para o mundo não podia contar com ele. Quando ele estava no jardim do Getsemane, e vinham aquelas pessoas para prendê-lo, então Jesus disse: eis que se aproxima o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Então o diabo não tinha nada em Jesus, e Jesus não tinha nada com esse mundo. Então o batismo representa morte. Você, quando é mergulhado nas águas, você está dizendo que você morreu para o mundo. Você renunciou também a esse sistema de vida aí, onde cada um por si, não é Deus para todos. Você renunciou ao prazer pelo prazer. Você tem princípio
Então você morre para o mundo. Quando você retorna das águas, está falando da nova vida que você tem em Cristo Jesus, uma vida que só Ele pode nos dar. E também você está dando testemunho de sua fé, você está dizendo que você crê que um dia, se você morrer, o corpo morrer, quando Jesus vier buscar a sua igreja, você vai ressuscitar, né? Então é um testemunho de nossa identificação com a morte e a ressurreição de Jesus, é nosso testemunho de nossa fé em que, se morrermos, né, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós vamos ressuscitar, e é também uma demonstração de nossa submissão a Jesus. A gente se batiza porque Jesus mandou. Ele disse: ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma demonstração de que você realmente é um discípulo de Jesus. Você se submeter ao batismo. Tem gente que dá 1000 voltas para não se batizar. Mas se alguém não está disposto a obedecer nisso, está disposto a obedecer no quê? Não é? Então também uma demonstração de submissão. E essa é uma das razões porque a Bíblia fala do batismo em Jesus. Não é porque nós cristãos evangélicos, trinitarianos, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós cremos na Trindade. Mas batizamos em nome de Jesus, você vai encontrar essa expressão no Novo Testamento, no sentido de que, sob a ordem de Jesus, né? O batismo que fazemos é de acordo com aquilo que Jesus mandou, mas nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então eu sei que quase todos aqui já desceram as águas, já deram esse testemunho, apenas vamos estar repetindo, é um testemunho você pode repetir quantas vezes você quiser, não é? Você não está abdicando de sua fé, porque há algumas pessoas que, quando você aceita a religião dele, você tem que batizar-se de novo, então você renunciou à sua fé. Aqui não é isso, você está apenas reafirmando a sua fé. Amém? Então vamos orar e depois vamos lá. Perfeito. Então vamos esperar que eles quatro pessoas puderem descer as águas, vamos orar com eles e a gente batiza. Venham todos, que vocês já vão se acostumando com a temperatura da água. Olha, segura aqui, ó. Segura aqui, ó, não corre não. Eu batizo você aí, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Aleluia! Aleluia! Welcome! God bless you, everybody! Que beleza, Rádio. Toma, tá tudo gravado, minha irmã. Onde foi? Onde foi? Obrigado, pastor. De nada, Deus abençoe. You're welcome. רק שום, משהו חוק. קוקו! למה זה 2 קטנים? או שאחד גדול? וופ! למה שיניים כתומות? שלם, תדעת. מה? אידי תודה.
עוד אחת. הנה עוד אחת. אבא. מותר לי לתת אותם. הם פוחדים. 3. כן. יכול להיות פה תנין גם. כי זה כבר גדול. כי זה מגיע עד ירדן. כן, כן, תראי. הנה אחד קטן. הנה עוד 2. מותר ללטף אותו. אבל הוא ינשך אותנו.